Olá, todo mundo! Apareci aqui, né? Assim, com essa roupinha de frio e de pijama ainda. Falei, tô sem fazer nada, vou gravar um vídeo, porque eu fiquei pensando em gravar o vídeo já faz uns dias e nunca tava dando certo, porque eu acabei saindo, indo pra outro lugar, e aí não consegui gravar. E aí eu falei, tem que gravar, né, mais alguma coisa, falando sobre as minhas experiências aqui na França, como que tá sendo. Aí eu tive uma grande notícia essa semana passada, que eu tava esperando muito. Depois eu gravo um vídeo explicando mais pra vocês sobre o que é, mas nesse vídeo eu vim falar sobre como foi o meu primeiro ano aqui na França, como que foi, se foi complicado, se não foi. E vamos ao vídeo então, né? Eu tô fazendo esse vídeo super assim, improvisado mesmo, falando sobre as minhas experiências, sem muita coisa arada, porque tipo, se eu ficar, tudo perfeitinho, eu acabo não fazendo, porque esse foi o meu problema aqui do YouTube e de outras redes sociais também, porque eu quero fazer perfeitinho e eu acabo não fazendo, porque não existe perfeição, né? Então tem que fazer do jeito que dá pra fazer. Dá pra fazer desse jeito? Vamos fazer desse jeito. E é isso. Então eu quero vir aqui falar mais com vocês, falar sobre as minhas experiências aqui da França. Eu quero poder auxiliar as pessoas que às vezes estão vindo, que querem saber mais sobre como foi o meu processo, sobre a experiência de outra pessoa, né? E às vezes ela tá pensando em sair do Brasil e tudo, e quer ouvir de uma outra pessoa que já tá no país, entendeu? Porque eu fazia isso quando eu tava no Brasil, eu queria sair do Brasil e vivenciar a vida aqui na Europa, e eu ficava procurando os vídeos de pessoas que me interessava sobre a vida delas, sobre as experiências e tudo mais, porque é muito importante a gente fazer essa pesquisa, né? E aí eu quero poder trazer a minha experiência aqui pra vocês também. Então eu tô fazendo um vídeo assim mesmo, não muito, assim, perfeitinho, nem nada perfeito, nada, zero perfeição aqui. Tô trazendo pra vocês a minha experiência só. E como foi a minha experiência aqui na França no primeiro ano? Pra quem não sabe, eu vim aqui pra França já com visto, né, graças a meu bom Deus, eu tive a oportunidade de vir aqui pra França com visto, tudo certinho, tudo dentro da lei, tudo dentro das 4 linhas da lei, entendeu? E eu tava terminando de fazer a minha faculdade, eu tava com 29 anos, comecei a pensar, antes disso eu já pensava em vir pra Europa, em sair do Brasil. Mas eu falei, eu quero estudar primeiro, fazer uma faculdade, depois eu penso em sair. Aí foi esse o plano que eu fiz. Mas eu poderia ter vindo antes, feito a faculdade aqui e tudo. Mas aí eu não pensei nisso, não calculei muito bem. Mas tudo é no tempo de Deus, que deu certo. E eu estou aqui quando eu tinha que estar. Então eu tento não ficar pensando muito nisso, mas querendo ou não, a gente acaba pensando em uma outra vez. Se eu tivesse vindo antes, né? Eu poderia ter vindo antes, né? Mas não deu certo, eu tive que vir quando deu pra vir. E aí eu terminei minha faculdade de nutrição, que eu sou nutricionista formada no Brasil, e falei, eu tenho que dar um jeito pra sair, porque eu já comecei a pensar em sair do Brasil quando eu tinha uns 24 anos de idade. E eu só fui sair com 30 anos de idade. Então assim, né, foi um tempo bom que eu tive pra pensar e ver se realmente era isso que eu queria, sair do Brasil. Entendeu? E essa ideia nunca tinha saído da minha cabeça. Então eu falei, cara, esse tempo todo ainda não saiu da minha cabeça essa ideia, é porque eu tenho que viver essa experiência e eu tenho que fazer isso. E acabou que eu falei, eu vou procurar alguns meios para poder sair do Brasil, de forma legal, porque assim, a gente sabe que muitas pessoas no Brasil às vezes saem assim nas carreiras, no desespero, não planeja, e acaba sofrendo muito nos países que elas vão, porque não se planejaram e tipo, não pensaram muito, só queriam sair, pronto. Mas tem pessoas que se dão bem mesmo fazendo isso, mas é muito arriscado, né? Então é sempre bom a gente pensar, planejar pra poder fazer uma mudança dessa, porque é uma mudança bem drástica, ainda mais quando você vai pra um país que não fala a sua língua, né? Que é de outra língua, porque, tipo, você vai precisar se comunicar com as pessoas e é muito difícil, porque você não sabe nada sobre o país, você não sabe nem a língua, você não consegue nem perguntar as coisas. O bom da internet é que, tipo, ajuda muito, tem muitas informações hoje em dia, né? Então, isso auxilia bastante. E é importante planejar, né? Graças a Deus eu pensei bem, fiquei pensando o que eu poderia fazer, de qual maneira, e surgiu o au pair na minha vida, né? Porque, pra quem não sabe, o au pair aí você pode fazer em vários países do mundo inteiro, dá pra fazer o au pair, depende, cada país tem as suas regras, tem a idade, né, das meninas e os meninos que podem sair. Eu sei que os Estados Unidos, tive uma colega que ela foi para os Estados Unidos e está lá até hoje, casou e tal, e ela tinha uns 22 anos, mas eu sei que
pode ir até com 26 anos. E quando eu pensei em sair do Brasil sendo au pair, nos Estados Unidos, eu nunca pensei em ir para os Estados Unidos assim, fazendo isso, sabe? Mas aí veio na minha cabeça, o au pair, né? Porque eu via muitos vídeos de meninas, né? Eu falei, será que ainda tem possibilidade de eu ser au pair? Porque é um intercâmbio que é mais barato, né? Você consegue ir mais facilmente. E aí eu comecei a pesquisar o au pair e eu caí aqui na França por causa disso, porque a França é um país maravilhoso para essa questão aí, porque foi pra mim, porque eu tinha 30 anos e ainda assim eles permitiam a vir aqui pra França com 30 anos. Então, assim, foi uma coisa muito boa. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre a França, como que funciona as coisas. Eu ouvia falar da França, mas nunca, tipo, veio na minha cabeça, eu quero viajar pra França, meu sonho é viajar pra França. Eu sempre quis sair do Brasil e vir pra Europa. Então, tipo assim, eu falei, nossa, a França parece ser um país legal e tal, né? Quem sabe? Eu falei, eu acho que vai dar certo. Então, eu comecei a ver como que funcionava o processo. Aí tive que tirar o meu visto, né? Porque pra poder vir pra cá, pra França, tem que tirar o visto quando você vai ficar mais tempo. E aí eu tirei o visto no Brasil com 30 anos e 10 meses. 30 anos e 10 meses. Eu fiquei, gente, eu acho que eu não vou conseguir, porque eu já tô assim, ó, no limite, porque ele pode de 30 anos até 11 meses. Tem que ser antes de 30 anos e 11 meses. E aí tem que vir, tipo, nesse tempo, mas assim, as meninas ficavam falando, eles dão preferência para as pessoas que são mais jovens, não sei o que. Eu ficava, meu Deus do céu, mas não custa nada tentar, né? Eu vou tentar. E aí, tentei, fez o processo tudo sozinho, não precisa fazer com agência, você pode fazer tudo o processo só. Tem vários PDFs explicando sobre como funciona, o que você tem que fazer. Tem muitos grupos no Facebook que também auxiliam. Eu procurei nos grupos do Facebook, na internet, no YouTube. Tem muitas meninas que falam sobre o processo, pedir dicas, pedir informações. E aí fiz tudo o processo certinho, deu tudo certo. Eu fiz eu fiz na região de São Paulo, o consulado de São Paulo. Fui em São Paulo, morava a 6 horas de distância de São Paulo, a minha cidade era São José do Rio Preto, que eu morava. E aí eu fui para São Paulo, fiz o processo lá, do visto e tal, entrei nos grupos das meninas que também estavam fazendo o processo. Veio, graças a Deus, uma alma que morava lá perto e pegou o meu documento, me enviou por correio, uma colega, que também já tá aqui na França, mas veio bem depois de mim. Mas ela já estava pesquisando, então ela já estava no grupo e me auxiliou a pegar os meus documentos, porque para eu não ter que voltar de novo em São Paulo, ela fez isso para mim e de graça, assim, uma fofa. E aí eu consegui pegar o meu visto, graças a Deus, foi super rápido. Eu fiz o processo, fui lá, fiz a entrevista, porque e era uma coisa super complicada, porque eu falava, meu Deus do céu, vou ter que falar francês, não sei falar francês, porque as meninas falavam, gente, às vezes eles perguntam algumas coisas em francês pra poder tirar o visto, se você sabe, né, se comunicar de alguma forma e tal. E graças a Deus não me perguntaram nada em francês. As meninas falaram que era porque eu tinha o diploma, e quem tem diploma às vezes eles deixam passar. Não sei, então, graças a Deus, essa parte aí me auxiliou eu ter o diploma, né? Que bom que eu fiz a minha faculdade no Brasil, então, e terminei lá, tudo certinho. E aí, fiz o meu visto, né? Saiu, acho que em uns 3 dias, depois a menina me enviou por correio, chegou na minha casa, tudo certinho. E aí eu comecei o planejamento financeiro para poder comprar as passagens e tudo mais, e vim, né? E o meu primeiro ano... Eu falei tanta coisa, gente, não foquei no primeiro ano, porque tem tanta coisa pra falar, meu Deus do céu. E eu não fiz texto, não fiz nada pra poder, só tô falando aqui com o que eu tô lembrando, sabe? E o meu primeiro ano, aí eu cheguei, porque eu tô detalhando como que foi a vinda, e pra poder chegar na parte do primeiro ano, né, que foi desde o início. Aí então, cheguei aqui depois de todo esse processo, cheguei aqui na França, com uma família que eu já tinha escolhido e tudo mais. Foi complicado, porque essa família parecia ser muito boa e tal, né? Só que aí, depois de uns 2, 3 dias, eu já fui percebendo que ela, assim, não era, principalmente o pai, que ele era um pouco, assim, autoritário, tipo assim, queria muito as coisas só do jeito dele. E, tipo assim, eu falei, gente, a pessoa recebe alguém, assim, na casa deles, que é de outro país, e com a mente fechada, assim, não quer saber, não quer, tipo, conhecer a cultura da outra pessoa, e não era assim, tipo assim, ele... Logo quando eu cheguei, depois de uns 2, 3 dias, eu cheguei perto do final de semana, a gente no final de semana foi comer, e aí ele falou, eu vou te mostrar um prato que é típico daqui da França e tal, não sei o quê. Eu falei, tudo bem, né, vou tentar experimentar e tal. E aí ele comprou o negócio lá e era uma coisa super estranha, um ovo cru, não gosto de ovo cru.
Era um ovo cru com um crepe e, tipo, tinha um monte de cogumelo dentro. E, tipo assim, não era acostumada a comer cogumelo. E com ovo cru e tinha presunto. Era uma coisa bem esquisita. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Um crepe com tudo isso. E o gosto do crepe também tinha um gosto de pano velho, sabe? Eu, meu Deus do céu, como que eu vou comer esse negócio? Eu tentei comer ainda o máximo que eu consegui. Mas eu falei, ai, tipo assim... Aí eu falei, olha, ai, não gostei muito e tal. E ele ficou super ofendido porque eu não gostei do prato, porque eu fiz essa desfeita que eu não comia. Ele fechou a cara pra mim, tipo assim, eu falei, gente, mas é meu primeira semana na França, é uma coisa nova, eu não tô acostumada e tudo. Tipo, ele, né, seria bom se ele entendesse um pouquinho e tal. E ele ficou assim, com a cara fechada e mudou comigo. Uma pessoa que era super simpática desde o início, quando eu tava no Brasil, e cheguei aqui, aí, né, deu esse auê aí, e eu falei, meu Deus do céu, já deu esse problema. E quando eu cheguei na casa dele, tipo assim, foi uma coisa super assim, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Porque eu cheguei, não entendia o que eles falavam, e eu já tinha estudado um pouco do francês, mas quando a gente tá com os nativos mesmo, é bem diferente, cara, muito diferente mesmo. E aí eu cheguei no aeroporto, eu vi, tipo, eles tentando falar comigo, ouvindo as outras pessoas ao redor, e eu, tipo assim, sem saber o que eles estavam falando, sem saber, meu Deus do céu, foi aterrorizante, tipo assim, meu Deus, eu não sei nada em francês, cara, meu Deus, eu não sei nada, eu fiquei assim... Deu uma crise de pânico, de choro quando eu cheguei lá. Eu desabei, assim, no quarto, quando ela me deixou só, né, pra eu organizar minhas coisas depois do jantar. E eu, tipo, comecei a chorar, eu, assim, desesperadamente. Eu sabia, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Comecei a chorar desesperada, tipo assim. Aí depois aconteceu mais esse episódio aí, né, depois de uns 2 dias que eu tava lá, eu falei, não, calma, as coisas vão melhorar e tal. E aí depois de uns 2, 3 dias já acontece isso. E aí eu, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Foi difícil, tipo, aí eu tive que... Assim, teve outras coisas que aconteceu nessa família, que eu tive que trocar de família, e eu fui pra uma segunda família, acho que faltando, não tinha nem 2 meses de França, foi assim, uma coisa bem extrema e tal, sabe, assim, o começo, eu pensava em sair dessa família já, porque era uma família que vivia numa região que era mais de fazendas ao redor e tudo, era pequena a cidadezinha, tipo, tinha uns 2.000 habitantes só, e era mais assim, pequena, então eu não podia sair quando eu queria, se eles não me levassem, então tinha essa situação, sabe? E eu queria sair dessa família já, quando eu cheguei, eu tava pensando em sair, só que eu não pensava em sair tão antes, assim, eu pensava em aprender um pouquinho mais do francês lá, e escolher uma outra família, só que aí aconteceu tantos outros problemas, que eu vou gravar outro vídeo falando as coisas que aconteceu aí com as famílias que eu vivi, que foram 2. Essa e mais outra, graças a Deus, que foram só 2, porque eu fiquei assim, traumatizada da primeira. Aí eu fiz assim, Jesus amado, me envia pra uma família boa, da segunda vez, né? E aí na segunda vez deu certo. E eu vou contar bem detalhadinho depois pra vocês. Eu posso até gravar já logo em seguida e tal, depois desse vídeo aqui. E aí o primeiro ano foi super complicado por essa questão, por causa da família que deu esse problema. Mas aí depois eu já saí dessa família e foi para uma outra que foi melhor e foi um pouco mais tranquila. Mas o primeiro ano realmente é complicado, porque tem toda a questão das documentações que você tem que tirar aqui, tem que correr atrás e tudo, sem saber falar o francês, tem que pedir ajuda para a família. Eu tive o apoio da família, né? Eu tentava pedir auxílio para eles, mas assim, eles não dão tanto auxílio assim, né? Sempre você tem que se virar um pouco mais, mas eu me virava do jeito que tava. E aí é adaptação, né? Do clima. Eu tava numa região que era muito fria, então eu passei um inverno assim, ó, extremo mesmo, nunca tinha visto tanta neve na minha vida, e nunca tinha visto neve, né, e eu já cheguei vendo, não, cheguei, assim, ainda era verão, mas depois foi ficando mais frio, e depois já chegou o inverno, porque eu cheguei na metade do ano, eu cheguei em agosto aqui, e aí eu fiquei na outra família até setembro, e da outra família eu já cheguei em outubro, já foi outono, quase, já era outono, e já tava mais frio, e depois logo em seguida já veio a neve, então pancada de neve muito forte na região que eu morava, era super fria, era bem alta, era uns 1.000 metros de altitude, então era bem fria, a parte de lá era montanha. E toda essa adaptação aí foi um pouco complicada e tal, mas consegui sobreviver, né? Consegui sobreviver, mas o primeiro ano realmente é dureza, porque você não sabe falar a língua, você tem que se adaptar, né? E toda essa parte da documentação você tem que se virar também. E tem que cuidar, eu tive que cuidar das crianças, né? Mas quem não vem como au pair, vem com outro tipo de visto também, é a mesma coisa, tem que se adaptar, né? Então, o primeiro ano você tá ali muito deslocada ainda, tá aprendendo um monte de coisas, e é bem difícil, né? Mas depois que você
vai conhecendo um pouco mais, vai aprendendo mais a língua, vai ficando um pouco mais fácil, né? Então, mas, nossa, todos, assim, quando vem as dificuldades, a gente sempre pensa, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Mas aí depois que passa a dificuldade, a gente, tipo, fica, nossa, dá pra eu fazer, eu vou conseguir e tal. Mas quando vem a dificuldade é a parte mais difícil e a gente fica com mais medo mesmo e querendo voltar para o que a gente conhece, né, que é o Brasil. Então a gente, ai meu Deus do céu, eu vou voltar pro Brasil. Sempre, as minhas amigas mesmo sempre falando, ai gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu vou voltar pro Brasil. Ai, mas se é o seu sonho, você tem que buscar meios de fazer ficar tudo bem. É orar, é pedir ajuda para os seus amigos ao redor, se você tiver, ou pedir auxílio também até para as pessoas da internet também, que estão passando, às vezes, por essas mesmas dificuldades, né? Que todo mundo, todo imigrante passa por dificuldades parecidas, então um pode auxiliar o outro, né? Às vezes você consegue encontrar pessoas legais pelo caminho, que, né, tem um coração bom e vão te auxiliar. E aí tem que ir firme, né? Tem que ir firme. Então, foi mais ou menos isso que eu queria falar um pouco com vocês aqui. Eu falei muito, talvez, do início de como foi pra vir, mas basicamente foi isso. Eu vou explicar mais, vou falar mais sobre como foi minha experiência. E se vocês tiverem dúvidas, podem mandar dúvidas aqui, eu vou estar respondendo, posso estar gravando um vídeo também falando sobre. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que eu falei aqui ou sobre alguma outra coisa, se eu souber, eu vou tentar falar e trazer aqui coisas para deixar mais claro para vocês e ficar um pouco mais fácil, né? Porque todo auxílio, toda ajuda é muito bem-vindo quando a gente está em um país que a gente, né, acabou de chegar, não conhece. E é complicado, né? A gente sabe que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Então, se inscreve aqui no canal, deixe seus comentários se vocês tiverem dúvidas, e aí eu vou tentar gravar mais vídeos, tá bom?